Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e a gente começa agora um boletim para falar sobre o mercado de café. O dia hoje foi mais tranquilo nessa quinta-feira, dia 7 de julho de 2022, lá em Nova York, mas a semana foi agitada, tem bastante coisa acontecendo para o mercado de café e hoje a gente vai conversar aqui com o Fernando Maximiliano, analista da StoneX, que vai conversar com a gente. Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado, Virgínia. É um prazer enorme estar aqui com você. Fernando, eu te perguntei sobre a recessão global, o que isso pode trazer para o mercado de café, como é que você avalia isso, se a gente precisa se preocupar com o consumo e se não precisa. Explica para a gente de novo, por favor. Bom, Virgínia, é importante a gente salientar aqui, né, que esses cenários que a gente vai comentar aqui, eles não vão trabalhar de forma isolada. Então, é claro que a gente tem que sempre monitorar os fatores que são específicos do café, os fundamentos do café, analisar tudo isso de forma conjunta. Mas, considerando uma recessão econômica, quais seriam os impactos para o café diretamente? A gente poderia linkar alguns pontos. O principal, Virgínia, seria através das movimentações cambiais. Em um cenário como esse, a gente vê aí um sentimento de aversão ao risco. E, geralmente, num cenário de aversão ao risco, os investidores eles tendem a buscar ativos de menor risco, como o dólar, a moeda americana. Tanto é que, recentemente, o dólar index, né, esteve em alta, inclusive o dólar com relação à moeda brasileira também. Então, nesse cenário, isso tende a ser baixista para Nova York. Um outro ponto que pode afetar o mercado, né, existe uma especulação, uma preocupação, com relação ao consumo. Se a gente for observar historicamente, o consumo de café ele é pouco elástico. O que isso quer dizer? Ele não reage tanto, né, com essa questão de redução de renda ou aumento do preço do produto, como inflação, né? Diferentemente de outros produtos que podem ser mais elásticos. Tanto é que aqui no Brasil, é um exemplo prático, a gente viu aí nos últimos 12 meses uma inflação de mais de 65% nos preços de café, de acordo com o IBGE, mas a própria BIC indicou aí que o consumo não recuou, né? E existe também toda essa questão macroeconômica de forma geral, né? A aversão ao risco, os investidores vão deixar de investir em ativos, obviamente, de maior risco, de como uma recessão econômica poderia afetar aí o mercado de café. Fernando, quando você fala que o mercado de café ele é historicamente pouco elástico, a gente pode considerar que é aquilo que a gente viu, inclusive aqui no mercado interno, o consumidor final, ele troca a marca de café, o tipo de café, mas ele não deixa de consumir o produto? É mais ou menos isso? Exatamente isso, Virgínia. O que a gente já observou, não só no Brasil, em outros países também, é que em cenários de crise, o consumidor ele busca marcas mais baratas, outros tipos de café, mas o volume consumido ele não é tão afetado. Então, esse aí é um ponto que é Fernando? Nós perdemos a conexão com o Fernando Maximiliano, mas a gente vai fazer o ajuste aqui. Já já a gente volta com o mercado de café. Não sai daí. É rapidinho, a gente já volta. Fernando tá por aqui com a gente. Fernando, vamos lá então mais uma vez. Vamos tentar de novo. Você estava me dizendo aquela questão do consumidor final. Ele troca a marca de café, mas ele não deixa de consumir o produto. Isso nós, inclusive, observamos no ano passado e no primeiro semestre de 2022 aqui no Brasil. Isso acontece também mundo afora? Como é que você avalia? Virgínia, como eu estava comentando, né, pessoal, essa questão da tecnologia, né, difícil. Virgínia, é o seguinte, é um cenário que a gente já viu acontecer em outros países, não é uma característica apenas do Brasil, mas o consumo de café ele tende a ser resiliente, né, ele tende a ser pouco elástico. Então, a gente vê, sim, uma mudança do padrão de consumo, ao consumo de marcas diferentes, de blends diferentes, enfim, mas a gente não vê uma redução do volume em si. E isso é muito bom para o mercado, mostra essa resiliência do consumo. Fernando, e vamos falar, teve outra palavrinha que ficou no mercado de café nos últimos dias, estoques certificados. A gente teve 100 mil de baixas aí nos estoques lá em Nova York. O que isso significa na prática? Como é que você avalia isso? Isso é indicativo de algum cenário que está acontecendo para o mercado de café? Algum ponto que merece nossa atenção? Como é que você avalia essa questão? Olha, Virgínia, é até interessante você comentar, porque a gente vai elencar aqui vários fatores, né? Nunca podemos analisar um fator de forma isolada. A gente viu aí o mercado
uma semana com um pouco de pressão, né, do dia 20, dia 23, na verdade, do mês de junho, foi divulgado o relatório do SHA, que trouxe uma notícia mais baixista, que daqui a pouco a gente comenta sobre essa notícia, mas o que segurou o café nessas últimas sessões aí, né, foi essa queda do estoque certificado. Como você bem disse, o acumulado na semana foram mais de 100 mil sacas. Inclusive, teve dia que houve queda de mais de 30 mil sacas. Então, realmente, é um volume muito grande. Virgínia, a gente tem que ter em mente que os estoques certificados, eles estão mais ligados a um fator financeiro do que tudo. Então, a gente entende, né, a gente sabe que os estoques certificados, eles estão correlacionados com a questão dos diferenciais nas origens. Então, é basicamente uma questão de arbitragem das empresas, se faz sentido vender FOB ou certificar, dependendo desse nível dos diferenciais. E o que isso quer dizer? É que agora, do ponto de vista financeiro, os diferenciais estão muito fortalecidos nas origens, não só no Brasil. Eles estão fortalecidos nas centrais, na Colômbia, e isso torna menos provável que empresas façam um processo de certificação. Por outro lado, faz muito sentido retirar esse café do estoque certificado, já que esse café ele já está no país, né, no país que ele está, ele já está, por exemplo, na Europa, né, os armazéns certificados pela Bolsa estão na Europa ou nos Estados Unidos, e ele é um café mais barato. Se você estiver na Europa, é mais barato você descertificar um café que está certificado numa bolsa lá do que você comprar um café aqui do Brasil, considerando esse cenário todo de diferenciais elevados, de frete ainda em patamares elevados. Então, é natural esse processo e pode ser que a gente continue vendo quedas aí nos estoques certificados nos próximos dias. Muito dificilmente veremos aumento nos estoques certificados, tendo em vista essa condição dos diferenciais. Fernando, falando um pouquinho sobre os números do USDA, um número polêmico, chamou a atenção do mercado também. Queria que você fizesse uma análise para a gente, pode ser? Bom, o USDA, ele é importante a gente sempre ter em mente que ele é uma fonte de referência para o mercado de café, tá? Então, mesmo que muitos analistas, muitas pessoas não concordem com o número que eles estão divulgando lá, é uma informação que, com certeza, o mercado vai estar de olho, o mercado vai analisar, vai digerir, né? Bom, existe aquele cenário, né, Virgínia, que a gente já comentou várias vezes. O maior problema do mercado de café é a falta de transparência, a grande discrepância nas estimativas. Então, obviamente, esse cenário não mudou. Existe aí uma amplitude muito grande da menor para a maior estimativa para esse balanço, mas de fato o USDA vê a produção mundial quase 8 milhões de sacas maior do que o consumo. Mas, Virgínia, nós temos que ter uma questão em mente, tá? O USDA está falando para o ano safra deles, não é o nosso ano safra, tá, Virgínia? Uhum. Para o USDA, o ano safra se inicia em outubro e termina em setembro, enquanto para nós aqui no Brasil, o ano safra ele é de julho a junho. Então, a gente tem que entender que estamos falando de um período um pouco diferente. De qualquer forma, se a gente considera essa perspectiva do USDA, isso é um cenário baixista. Isso traz aí uma perspectiva de que teremos uma ampla oferta em 22, 23, e com certeza isso traz um tom baixista. Tanto é que na semana, quando foi divulgado esse relatório, na quinta e na sexta-feira, dia 23 e dia 24, houve um recuo importante nos preços de café em Nova York, tá? Mas a gente tem que monitorar e tem que analisar também as outras fontes, o que faz sentido, né? E muitas desses números, Virgínia, podem ser corrigidos. A gente está falando aí, olha só, de um ano safra 22, 23, que vai se iniciar em outubro desse ano. E em dezembro, o USDA vai divulgar novamente suas estimativas, e aí a gente vai ter que monitorar para ver o que eles vão apontar aí já com a proximidade desse início de ano safra deles. E daqui para frente, Fernando, o que vai ditar os ritmos, o ritmo do preço lá em Nova York, né? A gente está em pleno inverno, as temperaturas estão elevadas, inclusive, para essa época do ano. Até aqui não trouxe nenhum problema, mas o que deve ditar a formação de preço por lá? Olha, Virgínia, primeiro, o mercado, além do dólar, né, a gente até comentou no início, a gente tem que estar sempre de olho no dólar, essa questão da recessão e tudo mais. Então, qualquer movimento de alta do dólar, né, como a gente tem visto nas últimas sessões, isso é baixista para Nova York. Mas, além disso, do ponto de vista fundamental, a gente fica de olho aí no desenvolvimento da próxima safra.
aqui no Brasil, né? Então, estamos terminando aí o período, estamos no meio da colheita, na verdade, né? Mas iniciando dentro dos próximos 2 meses, a gente vai ter aí a florada, né? Final de agosto para setembro já começa, principalmente florada no robusto, depois a florada no café arábica, e a chuva vai ser imprescindível. Então, o mercado vai com certeza monitorar de perto isso. E aí entra a questão do Laninha, Virgínia. O NOAA indica, né, uma probabilidade acima de 55% de manutenção desse Laninha até o final desse ano. Alguns modelos que são usados pela agência australiana, meteorológica australiana, indicam que esse cenário pode voltar para um neutro aí no final do inverno, mas o NOAA já fala que pode ser que se mantenha esse Laninha. Se a gente vê esse cenário de Laninha, é aquela questão que a gente já viu nos últimos 2 anos, Virginia, atraso da chegada das chuvas no momento da florada, o que vai ser crucial. Além disso, o mercado vai com certeza monitorar essa questão dos estoques certificados. Como eu disse, muito dificilmente a gente vai ter uma certificação de cafés novos aí por conta dos diferenciais elevados nas origens. Mas a gente vai ter que monitorar esse cenário e ver, né, como que isso vai se desenrolar. Mas basicamente é isso, o mercado vai ficar com certeza de olho nessas questões climáticas. E claro, se a gente vê uma nova onda de frio no Brasil, né, essa questão das temperaturas mínimas estão tranquilas, não temos previsão ainda de queda acentuada nas temperaturas mínimas, mas caso a gente veja a aproximação de uma onda fria aí, isso pode sim ser altista, né, e trazer volatilidade para o mercado de café. Fernanda, a gente sabe que o produtor agora está focado na colheita, mas diante de tudo isso que está acontecendo, como é que tem sido a movimentação em termos de negócio? O mercado está mais calmo? O produtor continua agindo com cautela? O que você tem visto por aí? Virgínia, se a gente comparar com o ano passado, está relativamente calmo por vários fatores e dentre eles um dos mais importantes é um atraso que está acontecendo na colheita, né? Então o ritmo de colheita não está de forma similar ao que foi visto no ano passado. Então, é natural que, obviamente, o mercado seja um pouco mais calmo, mas também muito produtor tentando entender, tentando antecipar o que pode acontecer nesse mercado, que tem aí essas nuances, né, que trazem tons aí altistas, tons baixistas ao mesmo tempo, e que traz aí esse cenário de relativa movimentação lateral, né? Se a gente observar aí nas últimas semanas, não houve tantos avanços, nem altistas, nem tantas quedas tão bruscas assim. O mercado tem trabalhado dentro de uma faixa, né? Fernanda, eu agradeço muito sua companhia aqui hoje. A gente conseguiu vencer a tecnologia. O boletim está no ar. Eu agradeço muito sua participação, viu, meu amigo? Volte mais vezes. Portas abertas, você sabe. Que isso. Eu que agradeço pelo convite e eu sigo à disposição. Uma boa tarde a todos. Portanto, nós conseguimos conversar com o Fernando Maximiliano, analista da StoneX Brasil, grande parceira aqui do Notícias Agrícolas, que trouxe pra gente um pouquinho do que está acontecendo no mercado de café nessa semana. Hoje, nessa quinta-feira, dia 7/7/2022, o dia foi mais tranquilo, mas a semana ela foi agitada. Recessão global, tirando o sono aí do setor financeiro, bastante preocupação. No caso do café, historicamente falando, o Fernando trouxe aqui pra gente que não há indicativos de uma queda de consumo do produto, mas assim como já vem acontecendo aqui no Brasil desde o ano passado, o consumidor final pode optar por trocar por marcas mais baratas. Caso essa recessão se confirme de fato aí daqui para frente, a gente precisa acompanhar de perto, mas historicamente falando e das outras crises que já aconteceram na economia, o consumo de café ele se mostrou resiliente, tendo apenas então uma alteração de consumo. Daqui para frente, o que deve ditar o ritmo desse mercado? Clima, todo mundo já pensando sim na temporada de chuva para 2023. A gente sabe que um Laninha por mais um ano consecutivo traria muita preocupação. Então o Fernando trouxe para a gente que essa questão da chuva hoje está preocupando até mais que o frio, já que o inverno até o momento aqui no Brasil está com temperaturas amenas, não trouxe preocupação, não trouxe ainda nenhum problema, mas é claro que qualquer entrada de massa de ar frio daqui para frente pode movimentar os preços lá em Nova York. E estoques certificados, como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, na semana passada tiveram queda de mais de 100 mil sacas lá em Nova York. Isso é um número significativo e a gente não deve ter uma recomposição nesses estoques, pelo menos no curto prazo. Também é um cenário que precisamos acompanhar
bem de perto. O produtor continua focado na colheita, mais uma vez, um outro porta-voz aqui do setor trazendo pra gente. Colheita está atrasada, safra 22 do Brasil caminha a passos mais lentos. Produtor focado na colheita opera menos no mercado, o mercado ele é mais cauteloso e ele também é mais tranquilo nesse momento. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que Notícias Agrícolas continue, já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.